Bom, pessoal, e aí? Tudo certo aí com vocês? Vamos dar continuidade às aulas de atualidades, né? Como eu havia falado, eu ia falar sobre indústria 4.0. É até interessante porque na indústria 4.0 nós acabamos falando, né, no assunto da frente 2, tá, do capítulo 3 de indústria, quando eu falei das fases da industrialização, a gente acabou falando da indústria 4.0, né? E agora com mais detalhes vamos ver aqui, né, o funcionamento dessa indústria. Certo? Olha só, a primeira parte, pessoal, eu coloquei aqui uma evolução do processo para a gente poder entender como que isso foi crescendo ao longo dos anos, tá? De acordo com as fases da industrialização, né? No caso aqui, ó, indústria 1.0 ou primeira fase da Revolução Industrial, na realidade nem se falava de indústria 1.0, né? O que a gente tinha de característica? Mecanização, né? O maquinário, a maquinofatura sendo introduzida, o tear, que é a utilização que era o tear manual, agora é o tear mecânico para produzir tecidos, né? Lembrando que o berço, tá, dessa revolução industrial acontece na Inglaterra. Força a vapor, né, que seria a máquina a vapor, utilizando aí como matéria-prima o carvão mineral. Tá? Dá uma olhada nas engrenagens aqui, é interessante a gente ver, né, o funcionamento, tá? Aquelas fábricas, ó, tá vendo, ó, o carvão mineral aqui, fazendo o negócio funcionar, beleza? Bom, a evolução vai para a segunda fase da Revolução Industrial, né? Nós temos uma produção em escala, linha de montagem, isso aqui, né, produção em escala, linha de montagem, ó, estocagem, isso aqui é tudo marca do Fordismo, já entrando aí no começo do século XX, tá? Por volta ali dos anos 1900, tá? Eletricidade, né? O uso aí da energia elétrica, tá? Aí dá pra gente falar de hidrelétricas, dá pra gente falar do próprio carvão, né, na geração de energia elétrica a partir das termoelétricas. Combustão. Combustão já estão pensando em petróleo, derivados do petróleo, como gasolina, óleo diesel, né, os combustíveis, né, para poder ser utilizado. Tá? Aqui o símbolo seria, né, a esteira, a linha de montagem aí, né, feita pelo Ford. A indústria 3.0, que é a terceira fase, né, a gente fala de revolução técnico-científica informacional. Vamos ver como que encaixa isso. Tá? Ó, automação, né, cada vez mais o maquinário industrial, isso aí seria o técnico, né, lembra do técnico científico informacional? Seria então a automação industrial, tá? O científico é a parte dos tecnopolos, que dá para a gente falar aqui a parte, né, do desenvolvimento dos centros de pesquisa e desenvolvimento, tá? De pesquisa e tecnologia, né? E aí você desenvolve a robótica, computadores, a própria internet, eletroeletrônicos em geral, tá? Olha aqui, robótica, né? Conectado a um computador, tá? Para poder fazer a produção. Reparem, o chip do computador, que seria talvez aí o maior símbolo dessa terceira fase, né? E o informacional, a internet, tá? Começando já a utilização da internet. É lógico que a gente está falando de internet aí já para anos 80, 90, né? Primeiro aí no início do uso dessa internet, para depois, né, anos 2000, a gente começar a usar bastante a internet. Como a evolução é muito rápida, tá? A passagem da terceira para a quarta fase é muito rápida, né? Pode ver aqui, isso aqui é coisa de 100 anos, tá? Aqui é bem menos de 100 anos. E aí, ó, dá uma olhada, o símbolo. O símbolo é o símbolo de conectado, é o símbolo do Wi-Fi. Tá aqui, ó. Tá? Então, ó, sistemas cibernéticos, IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, redes, inteligência artificial. Isso é uma rede conectada para poder produzir. Então, o sistema que gerencia toda a produção disso aqui é a IoT. É ela que faz com que ocorra a produção. É isso que a gente tem que saber dessa indústria 4.0, que na realidade, como a gente sempre fala de atualização de sistema, né, sempre vem atualização 2.3.1, né? Então, indústria 4.0, né, uma indústria, digamos, atualizada. Beleza? Bom, os conceitos. Eu vou falar aqui para vocês, né, esses conceitos, explicando aqui por alto, tá, para depois a gente detalhar esses três. E aí a gente falar os princípios que fazem a indústria 4.0 funcionar, beleza? Então vamos lá. Robôs autônomos, é isso aqui.
Tá? Eles têm, né, uma memória, tá, que foi feita a partir de uma Big Data. Essa memória vai fazer com que eles produzam de maneira autônoma, tá? E ligada, né? Olha aqui, o sinal aqui do Wi-Fi, beleza? Simulações. As simulações elas são feitas num ambiente virtual. Aí você faz nessa realidade aumentada, né, ali na realidade virtual, para depois você colocar isso na prática. Essa é a ideia. Simula toda a sua indústria para depois colocar na prática. Tá? Essas simulações elas são extremamente importantes, porque você faz os testes de maneira virtual para depois ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Entendeu? Seria basicamente isso. Certo? Bom, os sistemas eles são integrados. Por que eles são integrados? Ó, tudo integrado, e tudo integrado de maneira de Wi-Fi, certo? Conectada, tá? Integração dos sistemas para poder gerar produção, né? Pessoal, tudo isso precisa de um sistema de cibersegurança muito bem feito para evitar invasões, ataques hackers, né? Alguém colocar algum vírus aí que você perca toda a sua produção, tá? Toda a sua informação. Para isso é interessante armazenar tudo numa nuvem, né? Não usar mais discos rígidos somente, e sim ambientes de nuvem, né? Que seriam aí até mais seguros por causa dos sistemas de cibersegurança. A IoT, chegamos nela, tá? Vou adiantar aqui para vocês, para a gente poder ver a definição, ó. Rede de coisas, pode ser objeto, máquinas, sistemas, tá? Coisas. Eventualmente pessoas. O que seriam essas pessoas? Que vão operar essa rede para poder fazer o negócio funcionar. Então, ó, cada componente conhece seu lugar e sua função, tá? Nessa rede interligada. E isso é o mais importante. 3 componentes são combinados: os dispositivos, as redes de comunicação e o sistema de controle. Vamos lá então. Dispositivos, isso aqui é um dispositivo, rede de controle, sistema de comunicação, que é o conectado aqui, que é a internet. Tá? É o núcleo de uma indústria 4.0, a IoT. O objetivo é a solução autônoma, tudo programado. A partir do que você consegue programar? A partir da Big Data, que vai armazenar essas informações e vai fazer com que a IoT funcione de maneira remota, tá? De maneira autônoma, beleza? É isso o núcleo de uma indústria 4.0. Deu para entender? Pois vocês anotem aqui esses conceitos, tá? E aí a gente chega nessa parte dos princípios. O que é uma produção em tempo real? Quando você tem o Fordismo, a produção vai ser determinada, padronizada e pau na máquina, tá? Quando você tem o Toyotismo, você tem uma produção que a gente chama de just in time, né? Que é a acumulação flexível. Você consegue produzir de acordo com a demanda. Quando entra a 4.0, que ainda não tem um nome especificamente, né, desse modo de produção, vai saber o que é que vai surgir aí, tá? Mas você pode alterar a produção a partir do momento que você acompanha o processo. Então você acompanha esse processo e você pode alterar, tá? Seria aí um produto cada vez, né, mais exclusivo. Isso que é interessante, né? Bom, descentralização. Tudo pode ser descentralizado, desde que você tenha a IoT. Se você tem a IoT e a Big Data com as informações armazenadas, a própria IoT ela vai conseguir fazer com que o sistema funcione, não necessariamente estando dentro daquele lugar. Você consegue fazer o negócio funcionar a partir da rede, porque está tudo conectado. Então pode ter, por exemplo, a IoT da Toyota lá no Japão e a linha de produção da Toyota aqui no Brasil, a partir dessas informações que foram armazenadas, certo? E a questão da virtualização, como é que eu falei? Né, você faz aí um sistema virtual para depois, né, ver como é que funciona isso na prática. Beleza? Um exemplo, pessoal, de como estamos na IoT nos centros urbanos. Luminárias que vão funcionar a partir do momento que tem a luminosidade baixa. Ela vai ligar automático com a conexão. Alguns sistemas de entrega hoje utilizam drones. E esses drones eles são conectados exatamente para evitar colisões.
E aí eles vão fazer o transporte de mercadorias, né? Medidor de poluição para ver o tanto que tem de poluentes sendo emitidos na atmosfera, tá? E aí você consegue fazer ali, sei lá, um controle de trânsito ali, evitar que caminhões passem naquela área, né? E por aí vai. Isso aqui eu já acho um pouco mais complicado para colocar em prática, assim, de maneira rápida. Já demora um pouco. Seriam carros autônomos. Os carros que estão conectados, eles conseguem ter, né, sensor para evitar colisões, né? Você tem aí, por exemplo, né, informações que são passadas de acordo aí com um trânsito menor em uma outra área, ou então, né, uma via menos esburacada. Tudo bem que o Waze ele tem esse sistema, né, o próprio Google Maps tem esse sistema, mas a gente que tem que acessar. No caso aí seria o próprio carro passar essa informação, né? Tesla funciona dessa maneira, tá? Eles já têm isso, por isso que eu falo, né, que como é uma tecnologia muito avançada, ainda acho que vai demorar um pouco, beleza? Mas vários desses implementos em centros urbanos eles ocorrem. Deu para entender, pessoal? Então, isso seria IoT no dia a dia, né? E aqui a IoT, aqui a IoT na indústria. Tranquilo? Fechou então, pessoal? Bons estudos, não vai ter que me entregar nada de atualidades, é só anotar, é só vocês terem esse conhecimento anotado, beleza? Para, né, numa prova aí, quando acontecer, vai aparecer questões de indústria 4.0, vai ficar mais fácil. Fechou então, pessoal? Tamo junto, hein?